Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão, o programa Mulher Real já está no ar. O programa de hoje é muito especial. Vamos falar sobre um tema que pode ser difícil para muitas pessoas, o perdão. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Perdoar é bíblico, uma ordem dada por Deus, mas não é fácil e tem muita gente que não consegue. E perdoar uma traição no casamento, você conseguiria? Já passou ou conhece alguém que passou por isso? A nossa convidada de hoje, após enfrentar uma situação muito difícil no seu casamento, precisou fazer essa escolha, perdoar ou não. Quem vai contar qual foi a decisão que ela tomou é ela mesma, a Lidiane Ferreira. Lid, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Eu já fico emocionada só de você estar aqui. Amém. Né? E eu sei que, como nós falamos aqui, nós já introduzimos, né, o assunto. E falar de perdão em qualquer circunstância da nossa vida não é nada fácil, né? E viver, às vezes, tantas circunstâncias dentro de um casamento, algo que é sonhado, né? Constituir uma família, né? E hoje nós estamos aqui para aprender com você como foi passar por esse processo, como você hoje está aqui, hoje como você se tornou cada dia mais essa mulher guerreira, forte, um exemplo nas nossas vidas. Amém. Né? Mas eu quero deixar a palavra com você, para você mostrar para tantas mulheres que estão nos assistindo, cada uma tem a sua história, cada uma tem os seus desafios, mas pode ser que muitas estão passando pelo processo que você passou. Nós sabemos que só Deus sabe o final da história de cada um. Sim. Mas nós estamos aqui para que você seja um agente de Deus para ministrar em outros corações. Amém. Né? Então, eu gostaria que você começasse a contar um pouquinho da sua história, para que a gente chegue até aí nessa etapa. Amém. Então, pastora, eu venho de uma família católica, né? Minha família toda são católicos. E eu conheci meu esposo em 2008. Sim. E em 2008 nós conhecemos a Lagoinha. Sim. Frequentamos a Lagoinha, casamos, batizamos. E em 2010 a gente casou. Então, assim, foi um processo muito rápido, né? Sim. O nosso conhecer e o nosso casamento foi muito rápido. E, assim, foi um casamento onde que ninguém dava crédito para ele, né? Porque pelo processo de ter sido tão rápido. Entendi. E a minha família, ela vem de uma cultura, assim, de que se não der certo, a gente separa, né? Mas como eu estava num processo caminhando, né, com Deus, né? Eu e meu marido, a gente se converteu junto, né? Então, a gente estava nesse processo de conhecer a Deus. Sim. E em 2012, eu tive o meu filho Davi. Sim. Eu estava grávida dele quando eu descobri que o meu marido estava adulterando. Sim. Né? Então, assim, foi um processo muito difícil, Sim. muito doloroso. Com certeza. Né? Eu estava grávida quando eu descobri. Sim. E quando foi revelado, quando foi confirmada a traição, eu estava com o Davi recém-nascido. Sim. Então, assim, foi um baque muito grande para mim, né? Porque eu estava caminhando com Deus, então eu estava com... A gente tinha um plano, um propósito. Claro. Nós não tínhamos um plano de casar e separar, Sim. né? E, assim, meu marido naquela época foi muito imaturo, Sim. né? A decisão dele naquela época era de separar, né? E, assim, eu tive pessoas muito importantes, né, na minha vida, que me ajudou nesse processo de caminhada, de cura, né? E eu louvo a Deus até hoje por ter colocado você na Lagoinha de Divinópolis e por você ter me ajudado nesse processo, né? Porque é muito importante a gente ter ao lado da gente pessoas que nos ajudam a caminhar, né? Pessoas que abrem os nossos olhos, né?
e que pessoas que levam a gente até Jesus. Sim. E foi o que você fazia comigo, Amém. né? Você foi uma pessoa que não se colocou no lugar de pastora, né, na minha vida. Sim. Você fez um papel de mãe e você fez um papel de amiga, né? Porque a todo tempo, mesmo eu não querendo a sua presença na minha casa. Conta essa história. Né? Mesmo eu não querendo você lá na minha casa, para falar de Jesus para mim, eu tinha que te receber, porque você era que estava caminhando comigo, né? E assim, foi muito lindo esse cuidado que Deus teve com minha vida, né? Colocando você lá para estar junto comigo. Amém, amém. Eu louvo a Deus por isso. Amém. E, Lídia, eu vejo assim, foram tantas etapas, tantos processos que só você sabe, né? Por mais que eu estive mais próxima a você, pessoas também que Deus colocou no seu caminho, né? Não foi só eu, tem tantas outras pessoas que Deus levantou. Mas foi um processo muito doloroso, sim, com uma criança tão pequena, né? E eu acho tão incrível que algo que vocês decidiram tentar, né? Mas foram muitas idas e vindas, Sim, não foram? foram muitas idas e vindas, né? Sim. Eu ia várias vezes para a casa do meu pai e eu voltava para trás, Sim. né? Porque lá não estava bom para mim e assim, até você falou para mim mesmo, né, Lídia? Eu creio que Deus naquela época usou seu pai e sua mãe para não te ajudar, porque o Davi, ele era uma criança que chorava muito, né? E hoje eu compreendo que a dor que o Davi sentia, porque a gente levava ele no médico, ele não tinha nada. Sim. Mas a dor que ele sentia, que ele chorava, que ele se expressava, era que eu estava sentindo naquela época, né? Sim. A dor da minha alma estava sendo transmitida para o meu filho. Sim. Então ele chorava de meia-noite até 6 horas da manhã. E eu fui ficando muito esgotada, né? Fui ficando muito cansada, fui ficando depressiva. Eu emagreci muito, porque eu não me alimentava, né? E Deus foi tão lindo, o Espírito Santo foi tão lindo, né? Que eu tinha leite para amamentar uma criança sem ter fome para comer. Olha só. Né? E esse processo, né? A minha busca com Deus, o meu conhecimento com Deus, foi nessas horas, nessas madrugadas em que eu passava com Davi, né? De madrugada, de meia-noite até 6 horas da manhã, eu ficava buscando na palavra. Sim. Eu lia a Bíblia, eu tinha uma Bíblia pequenininha, né, que era a que eu tinha na época. Então, hoje ela está toda marcada, né, esse dia eu até peguei nela, e ela está toda marcada, os textos todos marcados, quando Deus falava comigo. O dia, eu anotava o dia, os horários, ela está toda marcada. Sim, né? sim. Ela é a minha aliança. É verdade. Né? A minha aliança, porque... Um marco, né, na sua vida. Isso. E foi lá que Deus falou comigo. Foi lá que Deus me dava as palavras, né, de que eu precisava liberar o perdão para o meu marido. Sim, sim. Né? E diante de todas essas circunstâncias, eu vejo que quando se fala de um processo, é claro que a gente está aqui em minutos, falando de uma história de vida, de anos de vida. Né? Algo de vocês permanecerem. E mesmo que ainda não tinha nada tão se resolvido, vocês continuavam. Sim. Né? Um dia estava um pouco ruim, outro dia estava melhor. Isso. As coisas vão acontecendo. Mas é interessante que essa busca foi te trazendo estruturas para você entender tudo que Deus já estava cuidando da sua história. Sim, né? Sim. O momento em que a gente decidiu, né, que a gente ia lutar pelo nosso casamento, e em momento algum também a gente se afastou da igreja, né? Mesmo a igreja, depois algumas pessoas ficaram sabendo, né? A gente ia na igreja e a gente ficava com vergonha e a gente sentava lá atrás. Sim. E assim, mais por meu marido, né? Porque ele ficou envergonhado, né? E ele sentava lá atrás e assim... Parece que todas as palavras eram só para nós. Deus falava só comigo e com ele, né? Todos os louvores eram só para nós dois, né? E nós decidimos permanecer juntos, né? Não foi fácil o processo. Durou muito tempo esse processo,
Mas quando Deus disse que Ele ia restaurar, Ele fez tudo novo. Sim. E é interessante que às vezes coisas mínimas, né, que a gente, às vezes uma seta na mente, às vezes ali de pensar assim, não, ele vai trabalhar e como que vai ser agora, Sim. né, porque foi quebrada uma confiança. Sim, foi quebrada. E a reconstrução é muito mais pesada do que uma construção. Isso. Nós sabemos que em todas as áreas da nossa vida, o reconstruir é bem mais pesado. Verdade. E esse reconstruir não é impossível. Não. Né? Não. A gente sabe que uma reconstrução depende dos dois. Isso. Né? Então, vocês dois decidiram a essa reconstrução. Sim. De começar, igual você mesmo falou, algo novo, né? Sim. Algo direcionado cada dia, né? E é tão interessante da gente ver como que Deus preparava vocês para algo que iria acontecer agora, em todas as áreas, né? Mas vamos continuar no processo, porque a gente tem muita coisa para contar lá na frente, né? Aquilo que o Senhor, Ele tem feito. Mas até muitas setas quando vinham na sua cabeça, eu lembro que você falava muito a respeito, que Deus falava que era para você confiar nele. Sim. Né? Dentro desse processo, né, a gente ouve muitas vozes, né, porque muita gente quer ajudar, né, e o que a pessoa vem e traz para você separa, né, separa, não vai dar certo, ele não vai mudar, né, se ele fez uma vez, ele vai continuar fazendo, então separa, né, e essas vozes me atrapalhavam, eu ouvi o que Deus queria falar para mim, né, porque o que Deus queria falar para mim não era para mim separar, porque Deus, ele não constrói um casamento, né, falando com você, se não der certo, você pode separar. Não, o que Deus constrói é eterno, né? E a minha aliança com o meu marido foi eterna, né? Eu fiz um juramento com ele, né? Então, eu fiquei muito temente ao Senhor nessa palavra, porque eu fiz um juramento, eu fiz um voto com meu marido, eu fiz uma aliança com ele, né? E eu teria que cumprir essa aliança até o final. E parece que nada aconteceu. Sim. Né? Mas me fala aí, como é que foi esse processo dessa escolha? Eu decidi, né, perdoá-lo, meu marido. Passei por esse processo, né, de cura, né, de libertação, porque parece que a gente carrega um peso, né, de uma traição, né, e Deus não restaurou, né, não só a minha vida, né, porque o perdão, você decide perdoar, mas o perdão é para a pessoa, né, que, vamos supor, que fez, o perdão era para o meu marido, né, era para ele caminhar em liberdade de vida, né, e ele não se sentia, né, livre daquilo, ele carregava uma culpa, né, e ele precisava receber o perdão dele mesmo, dele próprio, não de mim, porque eu já tinha perdoado ele, nós estávamos caminhando junto. E a gente foi num acampamento de carnaval da igreja, né? E lá, numa ministração que você estava fazendo lá, você ministrou uma cura, né? Uma cura física na alma, seja qual fosse a cura que a pessoa precisasse receber naquela hora, naquele dia, a pessoa estava pronta para receber, né? E foi assim uma unção tão grande naquele lugar, naquele dia, que quando eu saí ao encontro do meu marido, ele estava lá fora e eu estava lá dentro, o meu marido, ele já estava de joelhos e aos prantos. Naquela hora, ele reconheceu que o perdão de Deus estava disponível para ele, né? E aí ele pôde caminhar em liberdade de vida, porque ele aceitou o perdão, né? Ele reconheceu, né? Que ele errou, que ele fez errado. Ele reconheceu que eu era importante para ele, que o Davi era importante para ele, né? E ele decidiu lutar pela família dele, né? E foi quando ele recebeu o perdão de Deus. E é interessante, Lídia, que foram etapas até chegar num processo mais profundo, né? Que nesse momento aí ele se entregou ao ponto de entender que é um passado, que é algo só para ele levar como crescimento para a vida de vocês, que iria começar algo novo, né? E a gente, eu acho interessante quando você fala que
hoje vocês vivem melhor do que antes. Sim, hoje, graças a Deus. Quando Deus restaurou o nosso casamento, Ele não restaurou só o nosso casamento. Ele restaurou todas as áreas da nossa vida. Principalmente a área sexual, né? Que ela é muito ferida, não é? Ela é muito machucada quando há uma traição. Sim. E Deus restaurou a nossa vida sexual de uma forma que não tem explicação, né? Cada vez que eu encontro com meu marido, né? Porque ele trabalha fora, né? É um propósito de Deus também, ele está fora de casa. Viaja, né? Ele viaja. E quando ele volta, que eu estou com ele, é tudo diferente, é algo novo. Sim. Né? Eu tenho prazer de me arrumar, de arrumar meu cabelo, de fazer a minha unha, de depilar, de comprar um creme, um perfume, uma lingerie, uma camisola, para poder esperar meu marido chegar. Né? Então, assim, Deus, quando ele restaurou a nossa vida sexual perfeito. E a área que a gente fala, eu sei que não é só essa, mas foi aonde foi ferida. Foi ferida. Isso. E às vezes tem muitas pessoas que pode ser que estão até lutando, mas não deixam nem Deus entrar nessa área. Porque às vezes parece que sujou, né? E quando Deus restaura, é por completo. Sim. E algo que eu acho interessante também, Lídia, no seu testemunho, quando você fala que foi um processo de Deus fortalecer vocês e hoje ele viaja, fica dias fora, fica meses, já ficou meses fora. E não existe aquele peso. Não. Ai, o que será que ele está fazendo? Aquela desconfiança. E é tão bom escutar isso, porque muitas pessoas falam assim, não, nunca vai mudar. Não. Nunca vai, né? E essa festa, né, quando vocês fazem, não só você, mas também os filhos, né? Você contou como que vocês fazem mesmo, Lídia? Lá em casa nós somos, a família cresceu, né, depois dessa restauração, né, eu tinha o Pedro e o Davi, depois veio a Isabela e o Samuel, então, né, lá em casa é eu e os meninos, né, os 4. E quando ele tá para chegar, e ele manda mensagem e fala, amor, tô chegando, vou chegar hoje à noite, ou então, né, já tô quase chegando. Aí a gente prepara, ou a gente compra balão, quando ele fica muitos dias fora, a gente compra balão, né? E aí ele vem buzinando lá da esquina, buzinando. E aí a gente já sai correndo, um atropelando o outro, porque a gente quer ser o primeiro a abraçar, né? E aí ele fica todo, né? Se achando, né? Eu sou muito importante, porque eu tenho uma família que me ama, né? E a gente faz uma festa, eu e os meninos, quando ele está voltando para casa. Isso é tão importante, Lídia, hoje, porque às vezes, diante de uma circunstância dentro de um casamento, coisas tão simples que você falou, você se arrumar, você se preparar para ele, a família se alegrar com ele, você se alegrarem como família, você ter tempo de qualidade. Porque às vezes a pessoa, ela fica até na mesma casa, mas está separada. Verdade. E a restauração de Deus não é essa. Verdade. É algo para viver um novo, né? De viver essa intensidade com ele. Quando ele está muitos dias, assim, fora de casa, e ele fica muito tempo, assim, se ele ficar 2 horas sem mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, eu já mando, falo, oi, o que foi que aconteceu? Tá tudo bem, né? Como que tá aí? Um preocupado com o outro, né? Preocupado com o outro, né? Um cuidado um com o outro, né? Sim. E é tão interessante esse trabalho, né, que Deus deu a ele, né, que é uma responsabilidade muito grande que ele tem, essas viagens, né? Deus abençoou a área dele profissional, mas ele tinha que estar preparado até para estar longe de casa. Isso, até para estar Primeiro longe. Teve a restauração, né, para depois Deus abençoar até o financeiro. Isso, porque ele não era um homem organizado financeiramente, né? Ele era muito desorganizado, né? E hoje eu tenho muito orgulho do homem que Deus tornou ele, porque ele é um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo companheiro, um ótimo namorado. Ele não deixa faltar nada dentro de casa, né? Ele sempre viaja, ele sempre faz uma compra e deixa tudo lá, do jeito que dá para aquele alimento até o dia dele voltar. Olha só. Né? Então, assim, ele não buscava ajuda quando ele precisava e hoje ele busca. Sim, né? Verdade. Hoje ele tem, assim, o pastor Fernando como pai dele, né? Então, se ele precisa de algum conselho, ele vai buscar, né? E isso como que é importante na nossa caminhada. E quando a gente se fala de perdão, a gente entender que é uma etapa sendo vencida todos os dias. Todos os dias. Vai ter o tempo da libertação. Sim.
né? E quando vem a bonança, é só alegria. Não é verdade? É verdade. E hoje vocês estão aí falando o que Deus fez na vida de vocês, né? Ministrando para outros casais, cuidando de outros casais, né? Podendo ajudar. Sim. Né? Porque acho que sempre que é falado isso, a nossa ferida é o nosso chamado, né? A nossa dor é aquilo que Deus quer nos usar. E isso tem sido real na vida de vocês, sim, né? Sim, porque eu creio que assim como Deus fez no meu casamento, né? A mudança que Deus trouxe para a minha vida, para a vida do meu marido, né? A alegria que a gente vive, até de sair, nós dois juntos, né? Sim. De ter um momento nosso, né? Isso tudo foi porque nós permitimos ser curados. Isso aí. Né? Eu e ele, a gente quis ser curado. Sim. E a gente quis lutar por aquilo que Deus já tinha lutado por nós, que era a nossa família. É verdade. Né? E hoje tem uma família que honra o Senhor, que caminha com o Senhor. E olhar, às vezes, até para trás e pensar assim, nossa, eu passei por tudo isso? Né? Verdade. Não é, Lídia? É. E hoje também, assim, ajudar também muitas mulheres, né, Lídia? A vencer. A vencer etapas, não só no casamento, mas também as nossas lutas internas. Às vezes, mulheres com tanto medo, né, com tantos questionamentos, né, não só, como eu te falando aqui, em todas as áreas Deus te fortaleceu também, para que você pudesse ajudar outras também. E descansar, né? Igual ele viaja fora, né? Uma pessoa já me perguntou, mas como que ficou sua confiança, né? Depois de ser traída e o seu marido ainda viajar, ficar fora de casa, como que você confia nele, né? Sabendo que um dia ele te traiu, né? A minha confiança não está no meu marido, a minha confiança está no Senhor. Né? E eu entrego ele todos os dias, desde a primeira oração que eu fiz para ele, quando eu pedi a Deus que restaurasse ele, eu ainda continuo orando por ele até hoje. Eu faço as mesmas orações, né, para que os olhos dele sejam meus, né, que ele possa olhar para mim, que ele possa se sentir realizado comigo, né? Então, eu peço a Deus que tenha esse cuidado com ele, né, esse zelo com ele. Amém. Lídia, você acredita que já acabou? Já. Passa muito rápido. Não é? Mas tem muitos mais testemunhos, não tem, Lídia? Tem. Então você tem que voltar. Amém. Porque a gente aqui, a gente sabe que quando Deus traz essas mulheres para cá, é porque tem muitas direções. Amém. E eu sei que virão outros para você compartilhar também. Sim. E para nos ajudar a vencer etapas como você tem sido, essa mulher guerreira, forte. Um exemplo em nossas vidas, viu, Lídia? Muito obrigada por você estar aqui, por sair da sua casa, deixar os seus filhos, seu marido, né? E vir aqui abrir o seu coração, abrir de todas as formas e mostrar que o Senhor, Ele pode reconstruir uma história. Com certeza. Obrigada você pelo Obrigada, convite. viu, Lídia? Amém. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje a nossa oração é para que você, que precisa de uma ajuda nessa área da sua vida, que você venha se fortalecer em Deus, não caminhar sozinho, entender que Deus é um Deus de reconstrução, um Deus que tudo pode fazer na sua vida e na sua caminhada. Então, para continuarmos aí em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.